Muito obrigada por tudo, Jesus. Nós entramos na Tua presença com total confiança. Nós sabemos que o Senhor é um Deus muito bom e que a Sua bondade dura para sempre. Nós nos refugiamos no Senhor porque sabemos que o Senhor é um porto seguro para todo aquele que se aproxima. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros e pecados. O que falamos, pensamos e fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério, passa do Teu sangue sobre toda a igreja, sobre todos os templos e líderes, que a palavra seja pregada com responsabilidade, que vidas sejam imensamente abençoadas e renovadas, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que todas sofram uma transformação, um renovo. Ó Deus, que todos sejam muito abençoados nesse dia. Neste momento eu abro esse jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Eu agradeço o Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Eu já consagro esse dia ao Senhor, consagro o mês de outubro ao Senhor, e eu entrego nas mãos do Senhor, crendo, meu Deus, totalmente, que o Senhor vai nos dar um mês glorioso, um mês abençoado. Vamos tocar no Teu corpo hoje, Senhor, que o enfermo seja completamente curado. Quando essa pessoa tocar no Teu corpo, que seja curada, que seja liberta, que seja restaurada, que, meu Deus, que o físico seja restaurado, a alma, o espírito, que cada um sofra uma restauração absoluta. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério, mudança de vida. Passa do Teu sangue sobre todos nós. Passa do Teu sangue, passa do Teu sangue, passa do Teu sangue. O Teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu repreendo toda seta do inferno, toda atuação demoníaca. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo opressão, cansaço. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda opressão, toda seta do inferno. Eu ordeno, saia agora, em o nome do Senhor Jesus. Saia no nome de Jesus. Eu repreendo todos os dardos malignos, mentes dispersas, toda obra demoníaca para roubar mentes e corações. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião, sobre este trabalho. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Cubra-nos com Teu sangue. Coloca anjos poderosos ao nosso redor. Cubra todo o ministério com Teu sangue. Cubra cada templo, cada vida, todos que nos acompanham. Ó meu Deus, à distância. Passa do Teu sangue sobre nós e se manifesta com grande poder. Nós invocamos o Seu poder agora. Nós precisamos da Sua presença, da Sua manifestação. Venha ao nosso encontro, meu Deus, venha ao nosso encontro. Nós precisamos da Sua presença. Manifesta aqui com grande poder. Nos dê um grande dia. Que seja um dia extraordinário, transformador para todos nós. Oh meu Deus, muito obrigada. Obrigada porque nos salvou, porque tem sido conosco, tem nos ajudado a caminhar. Obrigada pela vida, obrigada pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por cada oportunidade que tem nos dado. Nós chamamos demais. Ó Deus, se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Sem o Senhor, muitos nem vivos mais estariam. Mas o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem nos ajudado a caminhar. Ó Deus, muito obrigada. Eu entrego esse dia nas Tuas mãos, esse mês, e que tudo seja feito para a honra e a glória do Teu nome. Muito obrigada, amém.
Amém, amém. Graças a Deus, amém. Sentem-se, por favor. Vamos para 1 Coríntios 1, começando pelo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a sabedoria, a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O Senhor usa o que para entregar cura, libertação, saúde, paz, salvação? Ele usa a pregação. A pregação da palavra, pois a mensagem da cruz é loucura. Por que tantas pessoas estão perecendo? Porque mesmo recebendo a mensagem, elas acham tudo isso uma grande loucura, isso não tem sentido. É possível encontrar até crente que não entende o sacrifício da cruz. Tanto que muitas pessoas ainda dependem mais da sua força humana e da sua justiça própria do que do Senhor. Na verdade, ela depende de si mesma, da sua justiça própria. Ela não depende do Senhor porque é loucura para ela. Como assim? Não tem a ver comigo, tem a ver só com Deus, com Jesus. Como assim? Eu olho para Ele e creio nele, sou perdoado, e sou completamente restaurado, eu sou salvo. Como assim? Você vê que nós pregamos sobre a graça, esse favor imerecido, mas dá uma semana, 15 dias, nós podemos nos encontrar novamente, dependendo da nossa justiça própria, e mais uma vez envolvidos com o que eu faço, o que eu faço certo, o que eu faço de bom, o que eu faço tão correto, eu faço, eu nunca descanso. Ou eu descanso por uma semana, 15 dias, e lá estou eu novamente, dependendo do que eu faço, do que eu não faço. Você vê que nós pregamos sobre, dependa do Senhor. Logo, posso me encontrar dependendo de mim mesma, do quão bom eu sou ou não. De que forma eu vou receber? Eu vou receber através da pregação. Quanto mais eu ouço a mensagem da cruz, e eu me convenço, eu creio, de que eu não merecia nada disso, eu não mereço, mas Deus, com a sua infinita bondade, deu o seu único filho para morrer por mim,
para que eu não pereça, mas para que eu tenha vida eterna. E eu posso ter cometido todos os erros mais terríveis da face da terra, mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a cruz, eu sou salva, eu sou redimida. É por isso que o mundo faz tanta piada com aquela pessoa que fez tanta coisa errada, e aí diz, agora virou crente. Agora ele diz que é santo. Para o mundo isso é loucura. Às vezes até os próprios crentes são censuradores, apontam o dedo e dizem, agora é fácil, né? Fez um monte de coisas erradas e agora ele virou crente, está tudo certo com ele. Bom, mas isso é que nos dá esperança. É uma loucura isso. O malfeitor da cruz fez tantas coisas terríveis e na última hora ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. De forma natural você não entende isso, mas como assim? Ele fez tudo errado, ele deve ter machucado pessoas, ele errou com pessoas, e ele é perdoado e ele é salvo? Tudo porque ele creu em Jesus? O que ele fez de certo? Nem tempo mais ele tinha para fazer algo certo, porque ele não podia mexer nem a mão, nem os pés, acabou para ele. O que faria de certo ali? Ele fez uma coisa, talvez na vida. Ele creu no Senhor, na última hora. Ele creu, e quando ele creu, ele foi salvo. Quando você crê em Jesus, você é salvo. Quando a palavra é pregada, a mensagem, a loucura, aqui a mensagem da cruz é loucura. E quando você crê nessa mensagem, você recebe vida, você recebe salvação, você recebe libertação, você recebe restauração, você recebe paz, você recebe tudo que precisa. Onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha que, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação? Eu creio, e eu sou salva. O mundo olha e diz, o que é isso? E a sabedoria do mundo? Eu sou sábio, eu sou o que conhece todas as coisas. E aí Deus pega uma pessoa que errou tanto, mas que creu nela, e começa a levantar essa pessoa, promover essa pessoa, usar essa pessoa, a fazer coisas na vida dessa pessoa, e o mundo olha, o questionador, o erudito, o sábio, é surpreendido com aquela pessoa que não tinha nada, que ele nem olharia para ela, e agora ela tem uma vida diferente, ela fala diferente, e às vezes com uma sabedoria muito maior, que ninguém entende. Como é que Deus pôde usar essa pessoa? O que ela tinha? Eu me coloco nessa mesma posição. Eu só criei no Senhor. Eu não tinha nada para oferecer, nem para mim. Nem inteligência, nem sabedoria. E quando eu criei em Jesus e fui me lançando nele, é inacreditável a quantidade de pessoas que param para me ouvir. Você parou para me ouvir, mas você não está ouvindo uma pessoa em si, você está ouvindo alguém que, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo se manifesta. Mas as pessoas que me conheceram lá atrás, que certamente presenciaram toda a falta de capacidade, de visão, não entendem. Elas não entendem isso. Como pode
Como pode, de onde veio essa visão, essa sabedoria, essa inteligência? Ela não tinha isso. Veio de Deus. Isso é Deus. Eu não tenho sem Deus. Se eu estou vestida do Senhor, se eu tirar essa roupa do Espírito Santo, eu não tenho nada. O mundo não entende isso. Como você explica isso para as pessoas? Que uma pessoa que não tem informação, uma pessoa que não tinha nada demais, estava atrás da maioria, passou na frente. Como? Quando eu olho e vejo a ação de Deus, você está lá atrás, você crê em Jesus, Ele vai te passando na frente. Ele te promove, Ele te levanta. De repente, você que só falava besteira, agora você não fala mais bobagem. Você não tinha visão nenhuma de vida, agora você tem para você e para os outros. De onde veio isso? A mensagem da cruz. Está entendendo? É a mensagem da cruz. Que é loucura. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O mundo está correndo atrás de tantas coisas. Tantas coisas. O crente prega a palavra. Está aqui, ó. Pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo. Quando nós pregamos Cristo, é um escândalo para os judeus, para os gentios. Para tantas pessoas que estão em busca de tantas outras coisas. E de repente alguém, pela palavra de Cristo, pela pregação de Cristo, ela entende mais, ela vê mais, ela enxerga mais, ela fala com conteúdo, ela fala com sabedoria, ela fala com inteligência, ela passa a ser um esteio na vida das pessoas, ela passa a ser uma referência na família, quando na verdade ninguém dava crédito para ela, agora ela se torna uma referência na família, pelo quê? Pela pregação de Cristo. Pregamos Cristo crucificado, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Você olha para o mundo e pessoas que se apresentam como tão sábias. Eu tenho a sabedoria, eu falo, eu conheço história, eu conheço isso, eu conheço aquilo. E vem aquele crente e fala coisas tão profundas, simples, mas tão profundas em Deus, que alimenta corações, quando aquele lá com a sua sabedoria humana não alimenta nem ele mesmo, ele é um vazio, ele tenta se preencher com a sua sabedoria humana, com conhecimento e nada. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. O homem mais forte, humanamente, ele não é páreo para aquele mais fraco, mas que tem o Senhor como seu Deus. É por isso que às vezes você vê uma pessoa que não tinha nada, que ela não tinha como ir além, sobressair. Era o mais fraco da família, Gideão. Eu sou o menor da casa do meu pai, da família mais pobre. E ele fez uma diferença imensa naquele país e na vida da família. Porque ele creu. Jefité, o filho da prostituta, os irmãos dele, para a sociedade tinha a vida certa. Ele não, ele era humilhado, o chamado bastardo, filho da prostituta, e Deus o ergueu e fez dele
um homem forte em Israel. Ele venceu uma guerra impossível e se tornou juiz em Israel. Mas por quê? Porque os irmãos dele não dependeram de Deus como ele, não creram em Deus como ele. Ele creu em Deus. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Você pode ser o mais fraco na sua família, o mais fraco no seu trabalho, o mais fraco numa situação. Se você tem o Senhor, a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aquele que é o mais fraco, se ele tem Deus, ele passa na frente de todos aqueles que eram imbatíveis aos olhos humanos. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Dá para você pensar como era a sua vida antes de você ser chamado? Onde você estava, como estava a sua vida, como você estava vivendo, em que lugar você estava, a mentalidade que você tinha, o desequilíbrio emocional. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Meu Deus, eu nem vou falar nada. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram de nobre nascimento. A maioria de nós viemos de uma família desestruturada, bagunçada, sem nada. Éramos vistos como pessoas incapazes de ir além. E Deus pega aquela pessoa, porque ela creu no Senhor. Ela creu na pregação da cruz, na loucura da cruz. Ela creu. E quando ela creu, ela recebeu de Deus um favor, sem ela nunca ter merecido. Só o fato dela crer no Senhor. Ela recebe esse favor, que muda completamente o rumo da vida dela. Davi era o menor da casa do pai, nem foi lembrado pelo pai. E Deus o pegou de tal maneira, porque ele creu no Senhor e dependeu dele. E o ergueu, como diz a Bíblia, fez dele o soberano de Israel. Quando a gente olha para a história do Davi, vê que ele não tinha nada. Ele não sabia nem sequer usar uma espada. E a Bíblia diz que ele se tornou um grande general. De onde veio aquela habilidade? De onde vieram todas as habilidades que ele foi adquirindo? De Deus. Deus foi ajudando. Deus foi sendo com ele. E isso estamos falando do tempo em que ele estava debaixo da lei. Então, nós somos muito mais ungidos que Davi. Muito mais ungidos que ele. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, do sacrifício da cruz. E se Gideão, se Davi, se Jefté foram tão favorecidos, estando debaixo de um outro concerto, muito mais nós, que estamos debaixo desse concerto maravilhoso da cruz. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Por isso que quando você se gaba do que você tem, do que você é, você vai contar só com isso. É só com isso que você vai poder contar. Mas quando você diz, eu tenho Cristo, eu dependo de Cristo, e eu tenho consciência que não é nada, eu não tenho nada realmente capaz de me levar além, mas eu tenho Cristo. Quando você crê que tudo vem de Cristo,
e você recebe a palavra, você possui na sua vida e dá condições para Deus agir, a sua vida toma outro rumo. Algumas pessoas, elas ainda estão aqui, ó. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando o que não é nada e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Olha que coisa forte, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Gente, isso é muito forte. Ele escolheu o que para o mundo é loucura. Peraí, não, isso é uma loucura. Deus pega aquela pessoa, por isso que você tem que confiar e estar debaixo desse favor. Ele pega aquilo que é uma loucura para o mundo. O mundo fala, não, como pode ser isso? Ele pega alguém totalmente considerada inusitada, aquela pessoa que, meu Deus, ninguém dava nada. Aqui, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte diante do mundo. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando o que nada é, para reduzir a nada o que é. Sabe aquele que não é nada e reduz a nada o que todo mundo acha que é? É aquele que está debaixo desse favor, desse conserto. Você pode não ser nada, mas com Jesus você reduz a nada aquele que acha que é. Sabe, às vezes é tão difícil aceitar a posição que muitos cristãos se colocam, tendo tanto em Jesus Cristo. Às vezes dependem de coisas tão vazias, dependem das mesmas coisas que o mundo depende. E o Senhor está dizendo que esses que dependem da sabedoria humana, que dependem de si mesmos, vão ficar abaixo daqueles que dependem de Deus. Vão estar sempre abaixo. E eu não posso entender como alguns cristãos ainda diminuem a dependência, o sacrifício da cruz. Porque você sempre vai estar abaixo daquele que realmente depende de Deus. Quando uma pessoa depende de Deus, ela é sempre colocada na frente. Ela não tinha nada, ela não tinha capacidade, ela não tinha força, ela não tinha sabedoria, e ela passa na frente daquele que humanamente tinha, que humanamente era tão forte. Por isso que se você depende de você, do seu conhecimento, da sua força, das suas estratégias, Deus não vai poder fazer. Porque você está dependendo das mesmas coisas que o mundo depende. Mas quando você depende do Senhor, você crê nele, depende dele, Ele pode honrar você através desse favor, dessa graça, que é uma loucura, até para os cristãos, a pregação da cruz. Eu vejo isso, porque muitos ainda não conseguem entender o quanto são abençoados e privilegiados por servirem ao Senhor Jesus. Não fazem uso de tudo que foi conquistado e vencido na cruz. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Se eu estou em Jesus Cristo, que aprove ao Senhor Deus entregá-lo por nós, o que eu tenho? Eu tenho justiça, santidade e redenção. Tudo em Jesus. Não é por mim, é por Jesus. Não é pela minha justiça própria, pelos meus atos de justiça, mas porque eu creio no Senhor. Eu sou feita justa, santa e sou redimida.
Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você tiver que gloriar, só glorie no Senhor, porque você não tem nada. Porque os que têm alguma coisa, acham que têm alguma coisa, vão ficar atrás daqueles que simplesmente creem no Senhor e dependem dEle. Você está entendendo isso? 1 Coríntios 2, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era um homem de inteligência, foi um homem de inteligência, um homem muito, muito culto, poliglota, um homem que conhecia de tudo e... tanto que você o encontra debatendo com filósofos e ninguém podia vencê-lo, mas ele mesmo disse que ele não fez uso de tudo que ele tinha, ele dependeu do Senhor. Ele não chegou, ele disse, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês. Tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, eu agora quero aprender sobre Cristo, conhecer a Cristo, a não ser Jesus Cristo a este crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Não foi me apresentando como eu sei tudo, mas uma dependência total de Deus e com muito temor e tremor. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Isso aqui é maravilhoso. Eu não cheguei aqui me mostrando, me gabando, quer dizer, eu tinha tudo isso, mas eu dependi do Espírito, do poder do Espírito. Eu podia me gabar, eu podia me apresentar com palavras persuasivas, eu tenho muita coisa que eu podia fazer, mas eu não fiz, por depender do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé que nós temos não pode se basear na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É dependendo de Deus, muitas vezes para que você desfrute dessa glória, você vai ter que se esvaziar mesmo, você vai ter que tirar essa roupa da autossuficiência, sabe, eu sei, eu conheço, eu entendo, e colocar Jesus, eu vou me gloriar em Jesus, eu vou depender do Senhor, eu vou depender do poder do Espírito, está aqui, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé não pode se basear na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você tem que depender do poder de Deus, não do que você tem ou não tem, porque eu já vi isso diversas vezes, a pessoa ter tanto, e ela ser totalmente confundida, ter tanto, mas não depender de Deus, ela foi confundida, ela se perdeu. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Porque ela dependeu do que ela tinha. E eu vejo que algumas pessoas poderiam estar muito além, mas elas continuam dependendo delas mesmas, do que elas têm, e apegadas a tudo aquilo que elas acham que é o que é preciso para ter sucesso, para existir. Ele disse, eu não tentei me mostrar para vocês. Se eu quisesse me mostrar, eu podia, eu tinha capacidade para isso. Mas eu entendi que esse não é o caminho. Eu entendi que eu tinha que mostrar o poder de Deus para vocês.
Vocês precisam, porque o poder humano, ele é falho, ele é fraco. Ele sempre vai estar atrás do poder de Deus. Você pode ter até algum poder humano, ele sempre vai estar atrás. Você vê aí o que está acontecendo, quantas pessoas tão poderosas humanamente, tão cultas, tão isso, tão aquilo. Onde é que elas estão? Onde estão? Na hora do vamos ver, elas vêm descobrindo que o dinheiro, o poder, as alianças poderosas que elas fizeram, não puderam salvá-las. Seus argumentos. Eu estava me lembrando outro dia daquele político que estava à frente da Câmara. Aquele homem era tão culto, a maneira dele falar. Que homem parecia assim tão equilibrado, tão culto. E tinha alianças e etc. Só que quando a casa dele caiu, todo aquele aparente equilíbrio e toda aquela cultura, aquele homem tão, que as pessoas falavam, ele é muito inteligente, ele é tão inteligente, cadê a inteligência dele? Ele está atrás das grades. Nada pôde salvá-lo, porque ele se agarrou a coisas que não podem nos salvar. Outros se agarraram ao dinheiro, outros se agarraram à cultura, outros se agarraram às alianças, outros se agarraram a tudo isso. E na hora em que eles precisaram de socorro, não tiveram. E não vão ter se continuarem dependendo somente dessas coisas. E às vezes você vê alguém que não tem nada disso, mas ele depende de Deus, ele depende da fé. Ele tem uma paz que eles não têm, um refrigério que eles não têm, uma segurança que eles não têm, uma certeza para o amanhã, olham e sorriem para o futuro, acreditam, têm paz, têm vida, porque a confiança está em Deus. A confiança está em Deus, e essas pessoas não têm paz, mas aquele que tem o Senhor, ele tem paz, ele tem segurança, ele prevalece. Você vê, uma pessoa que anda com Deus pode falar com essas pessoas de igual para igual, e com certeza o que elas vão falar vai calar. Porque já de cara você mostra e diz, o que sua sabedoria humana pode fazer por você? O que a sua inteligência, suas palavras persuasivas, o que o dinheiro que você tanto dependeu, esse Deus, tem podido fazer por você? Onde é que você está agora? Onde você está? Onde tudo isso que você colocou, a sua fé e a sua confiança, o que elas puderam fazer por você? Onde elas colocaram você? Alguns numa cama, depressivos, outros atrás das grades, outros tão humilhados e decadentes que não conseguem nem erguer a cabeça. Eu me lembro de um juiz que foi pego em corrupção. Esse homem era tão respeitado, tão reverenciado, tanta inteligência e cultura. E esse homem foi pego e virou assim uma zombaria só no nome dele. E a última vez que eu vi a imagem dele, ele numa cadeira de rodas, todo torto, porque ele não aguentou a pressão e ele foi tomar de uma depressão muito grande que deixou ele decadente, magro, decadente. Ele dependeu de coisas que não puderam salvá-lo. Ele achou que estava tudo seguro. Se você talvez falasse de Deus para ele, como para tantas pessoas, eles iam rir de você. E hoje, pessoas que talvez estavam tão abaixo dele,
tem uma vida muito superior à dele, uma vida muito melhor do que a dele. Muito melhor. Porque aquele que depende de Deus, aquele que tem se refugiado em Deus, ele vai superar qualquer coisa que pareça tão forte, tão grande, tão sábio, tão poderoso. O segredo é o que nós estamos lendo aqui: depender de Deus. E se você tiver que se gloriar, se glorie em Deus. Vamos para Josué 20. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhes darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade, sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade, até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade onde fugiu. Assim eles separaram Guedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate Arba, que é Hebron, nos montes de Judá, no lado leste do Jordão, perto de Jericó. Designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Rubem, Ramote de Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Em Números 18, 12 diz: dou a você o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Vamos para o Salmo 46 já, que daí eu falo essa parte que é muito interessante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus, veja, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em Hebreus, aqui, 6:18, diz assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus
Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito forte isso aqui. Você vê que no tempo da lei, por isso que eu mostro para você, que Deus sempre esteve em busca de misericórdia. A semana passada, nós ainda falamos sobre isso, que o Senhor colocou tudo que representava o pecado do homem dentro da Arca da Aliança, embaixo do propiciatório. Então, quando ele olhava, ele não via o pecado, ele via o sangue. A mesma coisa, cidades de refúgio foram criadas. E essas cidades pertenciam aos sacerdotes e levitas. Aqui nesse caso, eram 6 cidades que basicamente estavam nas montanhas, num lugar alto. E se alguém cometesse um pecado, ou algo, matasse alguém acidentalmente, para escapar do vingador da vítima, ele podia correr para uma dessas cidades que ficavam espalhadas, e se refugiar lá, até o sacerdote morrer. E até ele passar pelo julgamento, e até o sacerdote morrer. Ele podia ficar lá. E aí você vai dizer, bom, mas ele assassinou acidentalmente. Não foi intencional. O que Jesus disse na cruz? Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que Pedro falou? Irmãos, vocês mataram a Jesus Cristo, mas eu sei que foi por ignorância. Ele disse isso para os judeus, baseado, essa expressão, na oração de Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora, eles tinham a intenção de matar o Senhor. Os romanos sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas que coisa incrível, Jesus, o Senhor Deus colocou todos os pecados, tudo isso, na condição de não foi intencional. Para quê? Para nos resgatar. Eu olho para Cristo, e por mais que eu tenha feito coisas terríveis, eu posso me refugiar nele, eu posso ficar na minha cidade de refúgio, porque hoje a cidade de refúgio são o Senhor Jesus. O Senhor Jesus representa essa cidade de refúgio. Uma pessoa pode ter feito as coisas mais terríveis, ela se refugia no Senhor, e ela pode viver em paz, e o vingador não vai poder vingar a sua vítima, o diabo não vai poder ter poder, não vai ter poder sobre essa vida, não vai poder destruir com essa vida, porque ela correu para a cidade de refúgio. Davi entendia sobre isso, que ele fez o Salmo 46, se referindo à cidade de refúgio. Ele diz, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Ainda que a minha vida esteja um caos, eu posso me refugiar no Senhor, e Ele vai me livrar. Deus será comigo, Deus, você vê Ele falando, Deus vai me livrar, Deus vai me guardar, Deus vai me abençoar. Então aquietai-vos, aquietem, e se refugiem no Senhor. Jesus, aí ele termina dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado na vida de vocês. Você vê que naquele tempo, cidades de refúgio foram preparadas para proteger pessoas. Em todo o tempo nós encontramos o Senhor mostrando misericórdia. Ele não está em busca da sua justiça humana, Ele quer misericórdia. Nós vemos nitidamente que o Senhor se satisfaz com a misericórdia. Ele quer misericórdia. Ele trabalha por misericórdia. A cidade de refúgio, elas foram criadas.
E para os levitas, para os sacerdotes, significa que era um lugar onde o que havia de melhor estava lá, porque se você estudar a respeito, você vai ver que os sacerdotes, o que havia de melhor ia para os sacerdotes, ia para os levitas tocavam instrumentos de corda. Então, eram cidades muito alegres, muito felizes e muito, muito prósperas. Então, essa pessoa tinha cometido um erro, e quando ela corria para a cidade de refúgio, ela se refugiava lá, e ela agora tinha direito a comer da comida do sacerdote, a se vestir da roupa do sacerdote, a desfrutar de toda aquela música, aquele ambiente agradável. Ela podia ficar lá, até o sacerdote morrer. E o que mudou agora com Jesus, que eu acabei de ler em Hebreus para você? Ele é o nosso sacerdote eterno. Jesus já morreu e ressuscitou. É para todo sempre. Ele então é a minha cidade de refúgio, eu me refugio nele, e não existe nenhuma possibilidade de eu não permanecer segura e garantida nele. Porque naquele tempo, o sacerdote morria, mas agora o nosso sacerdote, que é Jesus Cristo, não morre. Ele já foi à cruz, já passou o que tinha que passar. Eu posso permanecer nele. E se eu permanecer nele, me refugiar nele, o mal não terá poder sobre a minha vida. A condenação não terá poder sobre a minha vida. O vingador da vítima não terá poder sobre a minha vida. Ele é a minha cidade de refúgio. Que coisa forte, meu Deus! Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava colocando a atitude daquele povo como não intencional. Você está entendendo isso? Como não intencional, agora nós sabemos que foi intencional. Foi intencional. Eles queriam fazer aquilo e fizeram. Mas como era na cidade de refúgio, a pessoa que tinha, inclusive em Deuteronômio fala isso, a pessoa estava com machado, por exemplo, e ele se soltava e a lâmina batia em alguém, matava alguém, ele não teve intenção de matar, mas acabou matando. Ele podia se refugiar na cidade de refúgio. Pois o Senhor na cruz colocou os pecados como não intencionais. Dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E depois veio Pedro e disse: vocês mataram a Jesus Cristo, mas eu sei que foi por ignorância. Quer dizer, vocês não sabiam o que estavam fazendo. Ele fez um uso da misericórdia, da oração de Jesus na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a loucura da cruz. É a loucura da cruz. Você fala isso para alguém e diz: isso é loucura. Como assim? Como assim? Eu fiz tantas coisas erradas na minha vida e há toda a chance do mundo para mim? Se eu crer em Jesus, se eu me refugiar em Jesus, eu posso me esconder em Jesus, que é a minha cidade de refúgio, e Ele vai ser o meu socorro, Ele vai me guardar, Ele vai me livrar, eu vou ainda desfrutar do melhor. Eu vou desfrutar do melhor, porque eu li para você. Eu vou alimentar vocês com o melhor vinho, com o melhor trigo, com o melhor. Dou a você o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Isso era para os levitas e sacerdotes. E quem estava na cidade de refúgio desfrutava disso aqui. Quando você se refugia no Senhor, você desfruta do melhor. O mundo acha que você merece o pior. Mas agora, porque você está na cidade de refúgio, você está no Senhor, você desfruta do melhor. Você está entendendo isso? Tudo isso
por você crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, a sua vida muda, o rumo da sua vida muda. O mundo olha para você e pensa, esse merece o pior. Mas porque você crê em Jesus, você agora recebe o melhor. Porque você crê em Jesus, agora você recebe o que há de melhor. O melhor. Ninguém vai estar melhor que um salvo em Jesus Cristo. Ninguém. A paz que aquele que é salvo em Jesus Cristo tem, a segurança da eternidade, não se compara a nada desse mundo. O cuidado. O mundo não tem essa segurança que o crente tem. Essa garantia de vida eterna. Essa segurança. O mundo vive com medo. O crente, o verdadeiro cristão, não tem medo. Ele não tem medo. Porque ele sabe que ele está coberto com o sangue do Senhor. Ele sabe que ele está garantido, que ele está abençoado. Ele sabe que nessa cidade fortaleza, nessa cidade de refúgio, o vingador da vítima não pode pegá-lo. Ele sabe disso. E ele sabe que nessa cidade de refúgio, só entra o que há de melhor. Então ele vai comer o melhor, ele vai beber do melhor, ele vai ter segurança, ele vai ter uma vida garantida, ele vai ter uma vida abençoada. Por quê? Porque ele crê em Jesus. Jesus é a nossa cidade de refúgio. É só você correr para ele. E não há desculpa para o mundo. O mundo reclama de um monte de coisas. Mas vai ver que escolha o mundo faz? As piores. Não há desculpa para nenhum. As cidades ficavam basicamente nos montes. Elas eram facilmente vistas. Hoje o evangelho tem sido pregado das mais diversas formas. Uma pessoa alegar que ela não teve acesso, que ela não teve conhecimento, que ela não teve condições, isso não é verdade. Todo mundo tem condições de olhar para Cristo, de correr para a cidade de refúgio, todo mundo tem. Acontece que as pessoas só lembram de Deus para culpar a Deus. Acontece um acidente, acontece alguma coisa, as pessoas que vivem a vida do modo delas, ao modo delas, do jeito delas, elas começam a dizer, ai Deus, e Deus, por que Deus deixou isso? Por que Deus permitiu isso, permitiu aquilo? Direto você vê isso. As pessoas aí, elas lembram de Deus. Se Deus existisse, e porque Deus deixou isso, deixou aquilo, Deus dá a direção do que você deve fazer, a pessoa não faz. Mas, quando vem as consequências, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Acontece um acidente, porque Deus permitiu isso. Você já viu alguém ir lá no Ministério dos Transportes, falar com o ministro, e dizer, eu perdi um ente querido na rodovia, por que você permitiu isso? Ninguém tem coragem de ir lá. Mas ele não é que toma conta de tudo isso? Não deveria estar sendo visto tudo isso? O governo não deve estar vendo isso? Eu pago meus impostos, isso e aquilo. Era para você organizar melhor isso e aquilo, ninguém vai lá. E se alguém fosse, sabe muito bem, nem chegaria perto, ou ouviria coisas absurdas. Quer dizer, as pessoas, elas sabem cobrar de Deus, mas elas não se submetem a Deus, elas não se refugiam em Deus. A pessoa, se ela não corresse para a cidade de refúgio, ela poderia sofrer consequências terríveis. Para isso já tinha cidade de refúgio. Para quem tivesse cometido um homicídio não intencional, pudesse correr para lá. Para isso tinha cidade de refúgio. Jesus está aí à disposição. Qualquer pessoa que correr para Ele e se refugiar nele,
vai ser salva, vai ser abençoada, resgatada, protegida, qualquer uma. E as cidades de refúgio ficavam, basicamente, nos montes, para serem vistas. Então alguém pode alegar, eu não tive acesso. Todos têm condição de se aproximar de Cristo, de se renderem a Cristo, de se refugiarem no Senhor. Mas muitas continuam se refugiando em coisas que não podem ajudá-las, e por isso estão gemendo em algum canto. Mas tem a saída. Tem para onde correr. Para Cristo. Mas muitos cristãos, não é só o mundo não, muitos cristãos agem como se Jesus não tivesse ido à cruz. Às vezes eu encontro isso, pessoas que não se refugiam em Cristo, apesar de dizerem que creem em Cristo, não se refugiam nele, correm atrás de um monte de coisas primeiro, depois que já esgotou todas as possibilidades, aí vão se refugiar em Cristo. Mesmo estando dentro do Evangelho, primeiro elas quebram a cara aqui, quebram ali, e tentam isso, tentam aquilo, para depois dizer, acho que agora eu preciso realmente buscar Deus. Eu preciso mudar a minha cabeça, eu preciso fazer diferente, eu preciso depender de Deus. Mas primeiro elas dependem, a gente encontra isso, elas ainda dependem de si mesmas, da força do braço, da sua justiça própria, da sua sabedoria, da sua inteligência, dos seus diplomas. Elas dependem de um monte de coisas, dos seus argumentos. Elas saem dependendo de um monte de coisas. Sendo que a Bíblia diz que aquilo que é mais fraco em Deus vai passar o que é mais forte no mundo. Será que isso não faz você pensar que o mais fraco em Deus supera o mais forte do mundo? Aquele que não tem nada para oferecer, humanamente, passa na frente daquele que julga que pode, tem tanto e pode tanto. É por isso que dentro da própria igreja nós vemos pessoas que elas não têm os avanços que elas poderiam ter. Porque a confiança delas, infelizmente ainda não, a confiança não foi colocada em Deus. Elas dependem de muitas coisas, ainda dependem da religião, das amizades, da imagem, do status, dos seus argumentos. Elas estão dependendo de muitas coisas, elas não se refugiaram no Senhor. Elas não creem realmente naquilo que elas estão ouvindo. Porque até para elas parece uma loucura. Meu Deus, a loucura da cruz. Eu olho para a cruz, eu creio em Jesus Cristo, e eu me refugio nele, e a minha vida muda radicalmente, independente do que eu tenho ou não tenho, a minha vida é completamente mudada. Dependendo de Cristo, descansando nele, eu descanso nele. Porque é isso que nós encontramos na palavra. Descansa no Senhor. Para de viver afadigado, estressado, correndo. Isso é a forma do mundo viver. O mundo vive assim. O mundo vive correndo para lá e para cá, estressado, afadigado, desesperado, com um monte de coisas. Se você vive dessa forma, está errado. Essa não pode ser a vida do justo. Eu não tenho tempo para nada, eu estou estressado, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para nada, tudo está debilitado, o relacionamento familiar, a saúde. Por quê? Porque a pessoa vive igual o mundo vive. E ainda se gaba disso.
Eu corro porque eu faço isso, eu faço. E não está saindo do lugar. E o Senhor está dizendo, se refugie em mim. Descanse em mim. Pega a tua vida e coloca definitivamente nas minhas mãos e confia em mim. Eu vou fazer o que você não pode fazer, descanse em mim. Tenha o tempo, prioriza o Senhor, prioriza a sua família. Entrega todas as questões nas mãos do Senhor. Mas nunca priorize mais a família que a Deus. Priorize sempre a Deus. Primeiro tem que vir Deus. Se alguém não quiser buscar Deus na sua casa, busque você. Se alguém não quiser te acompanhar, vá você. Não fique esperando por alguém da família. Busque a Deus. Imagina a pessoa que estava correndo para a cidade de refúgio, se alguém da família dissesse, não, fica aqui, não vai não, isso e aquilo. O vingador da vítima podia vir contra ele. Eu quero acreditar que talvez até os familiares deles, por fim, acabavam se mudando também para a cidade de refúgio. É exatamente isso. Quando eu creio em Jesus, logo a minha família vem, as coisas são ajustadas, as coisas são modificadas. Quando eu creio em Jesus, o Senhor vai botando tudo no lugar. Ele bota a minha vida no lugar, a minha família no lugar, as minhas finanças no lugar. Quando eu creio nele, me refugio nele, dou ouvidos à sua voz. A mensagem, a pregação, é por intermédio da pregação, cada palavra, é por intermédio de cada mensagem, que você vai receber a paz que você precisa, a saúde que você precisa, as bênçãos em todas as áreas que você precisa. Eu li isso para você pela pregação. É quando você crê naquilo que está sendo anunciado. Eu estou pregando aqui para você. Se você está crendo e está recebendo isso no seu espírito, se isso está entrando, você vai receber. Mas se você está aí, está escutando meio que, mas será que é bem assim? Será? A sua cabeça está não sei onde, você não crê em nada disso, nada está motivando, não, a palavra não está criando vida, porque você não está atento, não está dando importância. Mas quando você dá importância para o que você está ouvindo, você recebe. Quando você crê no que você está ouvindo, você recebe. É pela palavra, você recebe essa palavra. E você não precisa buscar um monte de coisas que o mundo busca. Você se refugia em Cristo. E Ele vai te ajudando, Ele vai abrindo a sua mente, Ele vai te levando, e vai te dando mais dons e talentos, e sua vida vai progredindo, você vai evoluindo, e tendo progresso, e crescendo. E é Deus. Mas porque você creu naquilo que você estava ouvindo, você se refugiou no Senhor, você dependeu dEle. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Ainda que tudo esteja um caos, você se refugia nele. Davi disse isso se referindo à cidade de refúgio. O Salmo 46 é um salmo maravilhoso, porque ele fala ali de tantas coisas terríveis, que uma pessoa pode estar vivendo, mas agora ela está na cidade de refúgio, ela está no Senhor. Então, está acontecendo muitas coisas, mas o Senhor vai protegê-la, vai guardá-la. Ela se refugiou no Senhor. A cidade de refúgio era uma fortaleza. Era para onde as pessoas que buscavam manter a vida se refugiavam.
Se você quer manter a sua vida de glória em glória, de vitória em vitória, você se refugia em Jesus. Porque é nele que você recebe a paz, a força, a alegria, a esperança, tudo que você precisa para viver bem a sua vida. Vamos para Marcos 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos, ou Gadarenos, depende de sua tradução. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, pois, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Imagina no único corpo ter cerca de 6.000 demônios. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso, da legião de demônios, assentado, tranquilo, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Aqui nós temos lições e lições. Esse homem tinha vivido uma vida inteira miserável. Ele tinha família, ele tinha casa. Mas você vê que quando o demônio entra, tudo que você vê aqui é o que a gente vê no dia a dia, na vida de muitas pessoas. O que tem acontecido no mundo? O mundo tem se ferido, você vê as pessoas se cortando, literalmente, você encontra um monte de gente se automutilando. Se não for literalmente se cortando, elas se machucam das mais diversas formas. Quem está por trás disso? O diabo. Em Lucas fala que ele estava completamente nu. É mais um exemplo, você vê a nudez em todo lugar. Na sexta-feira, eu fui recebendo de um e de outro, acho que estavam todos indignados, e você deve ter ouvido falar, eles me mandaram um link para eu ver. Um museu chamando aquilo de arte, um coreógrafo nu,
totalmente nu numa sala. Eu não posso entender uma coisa dessa. Uma mãe desajuizada, com a sua menininha tocando na perna, aquele homem nu, deitado. E aquilo eles chamam de arte. De arte. Então, agora, você vê que cada dia que passa piora mais. Não tem mais limite. E tudo é arte. É arte, isso é arte. Então, você vê que o diabo, ele tem cegado o ser humano de tal maneira. Por quê? Porque está longe de Deus. Uma pessoa dessa, se prestar um serviço desse, ficar nua numa sala, e as pessoas tocando ela. Uma pessoa ir ao museu para ver uma coisa dessa. Mas isso é arte. Essa é a cabeça do mundo. Essa é a cabeça do mundo. Por isso que se nós não nos refugiarmos no Senhor, a cabeça do mundo é essa aí. E mais, eles brigam, eles batem o pé. Que é arte, que está certo, que é justo, que está tudo certo. Quem está contra isso é que está errado. É o que diz a Bíblia. Que no final dos tempos, o que é errado transformariam em certo e o que é certo em errado. Isso é arte. Mas você vê para todo lado, as pessoas cada vez mais nuas, das mais diversas formas. Uma pessoa que vive se expondo desse jeito. É o diabo. É uma atuação demoníaca. Uma pessoa que vive... Você vê que tem gente que tem prazer em arrancar a roupa, em ficar se mostrando. É uma atuação demoníaca. O isolamento é uma atuação demoníaca. Toda pessoa que vive dessa forma, buscando um isolamento, sabe, ela está sempre fugindo de alguma forma, buscando lugares solitários, é uma atuação demoníaca. Uma pessoa que não dorme, ele dia e noite, ele não dormia, gritando, é uma atuação demoníaca. Aquele tipo de gente que ela não tem paz, ela fica horas buscando algo para assistir, e corre para cá, e corre para lá, aquela fadiga, aquele mal-estar, aquela angústia, é uma atuação demoníaca. Tudo na vida desse homem não tinha nada certo. Vivia nu, nos cemitérios. Você vê que o diabo sempre leva para isso. Para um lugar solitário, para um lugar isolado, para um lugar onde só tem coisa morta. É onde o diabo está. Levava para o cemitério, ele ficava nos sepulcros, gritando dia e noite. Você vê que tem gente que vive desse jeito. É uma aflição, é um desequilíbrio. Está sempre desequilibrado, uma vida desequilibrada. A vida desse homem era completamente desequilibrada, porque havia uma atuação demoníaca. Ele abandonou a família dele, o abandono da família, pessoas que não suportam estar em família, pessoas que fogem do convívio familiar, é uma atuação demoníaca. Ele tinha casa, ele tinha família. E ele passou a morar em cemitério, nos sepulcros. É uma atuação demoníaca. Nu. Ele chegou diante do Senhor, nu. Você vê que ele estava desesperado, mas estava endemoniado. Você vê que ele queria uma mudança, mas havia uma possessão tão grande. E você vê, Jesus atravessou o mar e foi para aquela região por causa daquele homem. E quando aquele homem se refugiou no Senhor, a vida dele mudou de tal maneira que o povo que tinha medo dele, agora quando viram ele totalmente transformado, viram um milagre, eles tiveram medo.
Antes tinham medo por causa que ele era agressivo. Porque tentaram resolver aquele problema de várias maneiras. Você vê que só Jesus pode resolver coisas assim. Era impossível. Tentaram prendê-lo, acorrentaram, fizeram de tudo para resolver o problema. Só Jesus deu jeito naquilo. Está aqui, ó. Pois muitas vezes lhe haviam acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Você vê que era algo considerado perdido já. Este era um caso perdido. Eu amo ver isso. Jesus ama pegar coisas que é consideradas perdidas. Se você tem algo na sua vida que é considerado perdido para você, meu Deus, se é uma coisa perdida, é com Jesus mesmo. Ele adora pegar esses casos. Quando a pessoa se refugia nele, ele muda de tal maneira a situação que é inexplicável. E você vê que foi rápido. Era um caso perdido, que ninguém tinha conseguido resolver. Mas quando aquele homem teve um encontro, ele se prostrou, está aqui, ó, diante do Senhor. Embora endemoniado, você vê que havia uma vontade de uma libertação, e agora a chance dele chegou. Jesus Cristo mudou a vida daquele homem de tal maneira, mandou que aquele mal saísse. E para mim isso é muito interessante, porque ele atravessou o mar para mudar a vida daquele homem. E foi mesmo para mudar a vida dele, porque o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, sabia muito bem que aquelas pessoas provavelmente não iam mesmo aceitá-lo. E você vê que ele mandou que aquele demônio saísse do corpo dele, do rapaz, mas ele podia ter mandado que saíssem daquela região também. Mas por que ele não mandou? Do corpo do rapaz ele mandou, ele não deixou que ficassem. Mas da região, ele deixou que ficassem, porque aquelas pessoas não se refugiaram nele. E você vê que o diabo, ele quando entra num setor, ele está lá naquela região, naquela família, ele não quer sair. A única forma do mal ser vencido é você se refugiando em Deus. Mas aquelas pessoas não queriam se refugiar no Senhor, muito pelo contrário. Como eu li para você, elas pediram para ele, imploraram para ele ir embora de lá. E por quê? Por causa do caso dos porcos. Por causa do prejuízo com os porcos. E aquilo foi um teste. Você vê que algumas coisas que não deveriam pesar, pesam mais do que aquilo que deveria realmente pesar. Pesou muito mais os porcos caírem no precipício do que aquele caso perdido daquele homem, que eles viram lá sentado, vestido, em perfeito juízo. Pesou muito mais o prejuízo dos porcos. Vai embora, porque vai que a gente sofre mais algum prejuízo aqui, né? Vai embora. Eles rejeitaram o Senhor. Mas aquele homem não. Aquele homem não rejeitou. Aquele homem queria acompanhá-lo. E é muito interessante que o Senhor disse para ele, não, você é melhor na sua cidade, volta para sua família, para sua casa, e conta tudo que o Senhor fez por você. Você é melhor lá. O Senhor não deixou que ele fosse. Ele teve a vida dele mudada, aquele homem, de tal maneira, de tal forma, que ele passou a levar a palavra. E quantas pessoas foram transformadas. E você vê, ele se refugiou no Senhor. Aqueles outros que tiveram oportunidade, todos os outros que tiveram oportunidade de se refugiarem no Senhor, não se refugiaram. Não se voltaram para o Senhor, muito pelo contrário. O que pesou foi mais
a queda daqueles, o prejuízo com os porcos, cerca de 2.000 porcos caíram no precipício, do que aquele milagre vivo que eles estavam vendo ali. Então, às vezes eu vejo gente que deixa de se refugiar no Senhor por coisas tão banais, por coisas tão insignificantes, deixam de viver coisas tão grandes em Deus, por causa de nada, sabe? Elas estão presas a coisas insignificantes. Eu fico imaginando aquelas pessoas mandando o Senhor: sai daqui, sai da nossa terra, vai embora, eu não quero saber, não fica mais aqui, vai que a gente perde mais alguma coisa, não, vai embora. Quantas vezes nós vemos gente perdendo uma comunhão, perdendo tanto por causa de nada, porque a cabeça está no outro lugar, porque estão envolvidas com coisas sem sentido, rejeitam o Senhor por nada elas rejeitam. Ele está mostrando a grandeza dele. A pessoa já viu: olha, eu sou o Senhor, está vendo o que eu fiz pelo esse rapaz? Eu posso fazer muito mais por você. Olha o que eu fiz por ele, eu posso fazer por você, Mas a pessoa não se liga na grandeza de Deus, na libertação, chegar e vir o Senhor lá, com o Senhor, aquele rapaz, que antes era um caso perdido, completamente transformado. Mas eles foram capazes de mandar o Senhor embora. E você vê que da vida dele, do rapaz, o Senhor mandou o diabo sair. Mas lá naquela região, aquele mal continuou. E imagina quantas tragédias mais ele não deve ter causado naquela região, quantas vidas ele deve ter entrado e destruído, quantas pessoas, talvez um daqueles que estava lá, dizendo: não, vai embora Jesus, talvez aqueles demônios tiveram acesso a essas vidas. A Bíblia não fala disso, mas se aqueles demônios ficaram lá, e olha o que eles fizeram na vida daquele homem, aquele homem vivia uma vida assim, miserável, destruída, então ele deve ter destruído muitas outras pessoas. Muitas outras foram destruídas. Mas por quê? Porque eles tiveram Jesus na terra deles, a oportunidade estava ali diante deles, e eles rejeitaram. Você já parou para pensar quantas pessoas têm rejeitado o Senhor? Até mesmo cristãos, que estavam aí no Senhor e de repente abandonam o Senhor, deixam o Senhor. Você já parou para pensar quantas pessoas que hoje estão tendo a vida arruinada, exatamente por isso? Porque elas tiveram a chance delas de se refugiarem no Senhor. Elas podiam ter se refugiado nele, ido para a cidade de refúgio, mas elas desprezaram. Elas disseram: não, vai embora da nossa terra. Daquela terra o Senhor não mandou o diabo sair, deixou que ele ficasse. Então imagina quantas tragédias mais aquele mal não causou, já que ele tinha causado essa destruição tão grande na vida desse rapaz. Mas esse rapaz que se refugiou no Senhor, terminou muito bem, um grande evangelista, ganhou almas para o Senhor. E o povo daquela terra? A Bíblia não dá esses detalhes. Mas se o diabo continuou ali, é certo que muitas outras destruições ele causou. Muitas outras destruições. Porque onde o diabo está, ele só mata, rouba e destrói. Mas quando uma pessoa se refugia no Senhor, ela pode estar vivendo o pior momento, a maior destruição da vida, que a vida dela é completamente transformada. Se refugie no Senhor. Você tem que sair daqui com essa mensagem no seu espírito. Eu vou me refugiar em Deus, aconteça o que for. Eu vou para essa cidade de refúgio. Eu vou me esconder no Senhor. Porque se você se refugiar nele, se você for para essa cidade de refúgio, o mal não terá poder, o vingador da vítima não terá poder sobre você, o diabo não terá poder sobre você. Você pode ser o menor, o mais fraco, e ainda assim você vai sobressair, você vai passar na frente. Deus vai honrar você. Hoje, a palavra para nós: vá para essa cidade de refúgio. Se refugie no Senhor.
Porque se cada um se refugiar no Senhor, o mal não terá poder sobre a sua vida, e você vai vencer coisas que você jamais imaginou que poderia vencer. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor agora. Ó meu Deus, eu oro neste momento por cada vida que está aqui comigo, Senhor. Vidas que o Senhor ama, vidas que são tão importantes para o Senhor. Eu não sei como está cada uma, o coração de cada uma. Mas hoje o Senhor vem com uma palavra tão especial. Se refugie em mim. Se volta para mim. Eu sou sua cidade de refúgio. Sua cidade de fortaleza. Se você se refugiar em mim, você vai viver o que você não viveu. Eu vou te livrar, eu vou te guardar, eu vou te restaurar, eu vou te proteger, eu vou te defender, eu vou te remir, eu vou te salvar, eu vou dar uma paz que você ainda não conheceu, uma alegria que você não conheceu. Eu vou dar a você uma segurança que você ainda não experimentou e que o mundo não tem. Eu vou responder às suas orações, eu vou te proteger, eu vou te livrar, eu vou te defender. Eu vou fazer por você o que ninguém pode fazer. Vai passando do teu sangue sobre cada vida agora, Senhor. Vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés cada pessoa. Revigora cada uma agora, meu Pai. Abra mentes e corações. E que cada um nesse momento entenda que a saída é essa. Se eu tiver uma enfermidade, eu tenho que ir para a cidade de refúgio. Se eu tenho problema familiar, eu vou para a cidade de refúgio. Se eu tenho problema financeiro, eu vou para a cidade de refúgio. Se eu tenho um problema emocional, eu vou para a cidade de refúgio. Se eu sofri uma injustiça, eu vou para a cidade de refúgio. Seja qual for a situação que essa pessoa estiver vivendo, que ela entenda exatamente isso. Eu devo ir para a minha cidade de refúgio. Eu vou me refugiar no Senhor. Se eu me sinto incapaz, se eu me sinto sem forças, incapaz de ir além, eu vou correr para a cidade de refúgio. Se eu pequei, eu vou correr para a cidade de refúgio. Se eu falhei, eu vou correr para a cidade de refúgio. Senhor, quantas vezes uma pessoa, ela erra, ela peca, e ao invés dela correr para a cidade de refúgio, ela se afasta do Senhor. Mas a palavra está bem clara. Se você errou, se você falhou, se você pecou, corra para a cidade de refúgio. É agora, mais do que nunca, que nós devemos nos refugiar no Senhor. Quanto mais erramos e falhamos, mais devemos nos refugiar no Senhor. Se temos problemas, mais devemos nos refugiar no Senhor. Se estamos vivendo uma dor, devemos nos refugiar no Senhor. Se nos sentimos incapazes, cheios de complexos, e Senhor, sem a força devida, devemos nos refugiar no Senhor. Eu não sei, Pai, o que cada um está vivendo, mas eu sei que o Senhor está dizendo: se refugie em mim. Porque você pode estar vivendo um caso, seu caso pode ser perdido, como era do gadareno, do endemoniado, mas a vida dele foi completamente mudada. Nós terminamos, meu Pai, essa parte da palavra com um grande milagre. Aquele homem foi livre, a situação dele parecia irreversível, e ele foi completamente livre. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão vivendo situações que aparentemente são irreversíveis, mas o Senhor está dizendo: vá para a cidade de refúgio, eu vou mudar isso. Se cada um se refugiar no Senhor, se essa pessoa realmente crer, meu Pai, que o caminho é te buscar, se ela crer que se refugiando do Senhor, como esse endemoniado, ele se prostrou, ainda que endemoniado, ele se prostrou, a vida dele foi tão transformada, tão mudada. Ele passou, antes ele era o pior daquele lugar, e depois ele passou a ser o melhor. Ele era o pior,
Quando Jesus chegou lá, ele era a pior criatura, o ser mais desprezível, que amedrontava pessoas, a vida mais destruída. A vida mais destruída era daquele endemoniado, e por fim foi a vida mais restaurada daquele lugar. Foi o homem mais lúcido, mais abençoado daquele lugar, e pode seguir o caminho dele. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. O Senhor é o que cada um de nós precisamos. É do Senhor que nós precisamos. Se essa pessoa que está aqui hoje entender que é se refugiando do Senhor, que a casa dela vai ser mudada, a família dela vai ser mudada, a saúde vai ser restaurada, o financeiro vai ser restaurado, oh meu Deus, toda a vida dela será mudada. Ela terá a vida mudada. Ela terá. Porque tudo que temos que fazer é crer no Senhor. Quando o Senhor chegou do outro lado do mar, aquele homem era o pior daquele lugar, e por fim ele se tornou o melhor. E o que aconteceu? Ele creu no Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor. Ele creu. E os outros não creram, mas ele creu. Se uma pessoa crê no Senhor e se refugiar no Senhor, a vida dela é transformada, Senhor. Ajuda cada um a entender isso. A capacidade que ela julga que não tem, ela vai ter. A força que ela também diz que não tem, ela vai receber. A visão que ela não tem, ela vai receber. A sabedoria que ela não tem, ela vai receber. Ó meu Deus, a paz, a saúde, a vida que ela não tem, ela vai receber. Tudo que ela não tem, ela vai receber. Tudo que ela não tem. É se refugiando no Senhor que nós adquirimos visão, sabedoria, força, ânimo, energia, paz, alegria, visão, progresso. É nos refugiando no Senhor. Eu oro, meu Deus, para que cada um entenda isso perfeitamente. Que cada um hoje tome essa decisão na vida. Eu vou me refugiar no Senhor. Eu vou me voltar para Ele. Eu vou crer nessa mensagem que vai além do meu entendimento. Eu fico tentando racionalizar algo que é pela fé. Ajuda essa pessoa a entender, Senhor, que nós não vamos entender a loucura da cruz, nós só cremos. Porque racionalizando nós não vamos entender. Mas quando a pessoa crê, Senhor, ela crê, as coisas são mudadas, ela vive coisas que ela jamais imaginou. Cubra cada um com teu sangue agora, e que essa palavra tenha entrado e cada um tenha se vestido dela, que essa pessoa tenha se vestido dessa mensagem, e que ela saia daqui com esse entendimento. Tudo que eu tenho que fazer ir para a minha cidade de refúgio. Tudo que eu tenho que fazer é me refugiar no Senhor. O que eu preciso fazer é crer nele e me refugiar nele. Se eu crer nele e me refugiar nele, eu terei a minha vida transformada como daquele endemoniado. Eu terei a minha vida defendida e protegida. Eu vou desfrutar do melhor vinho, do melhor azeite, do melhor trigo, do melhor. Eu vou viver uma vida que eu jamais imaginei viver. Como aquele que cometia um assassinato não intencional, ele acabava melhor na cidade de refúgio, porque ele desfrutava do que havia de melhor. É o que nós vemos aqui. O gadareno tinha uma vida aquele endemoniado tão terrível, e quando ele se encontrou com o Senhor, ele ficou melhor que todos. E não é porque ele não tinha falhas e erros, com certeza, para a vida dele estar tão destruída, ele deve ter dado lugar para o mal entrar.
com abundância. Mas quando ele recebeu o Senhor, a vida dele foi liberta, foi mudada. Ah, Senhor, quando nós cremos no Senhor, a nossa vida é mudada, é transformada. E por mais que tenhamos cometido tantos erros, nós temos a chance de recomeçar e a nossa vida fica tão melhor. Tão melhor. Eu oro para que todos entendam isso. Eu oro para que cada pessoa tome essa decisão hoje. Eu vou me refugiar no Senhor. Eu vou para a cidade refúgio. Porque no Senhor, o Senhor que é a minha cidade refúgio, eu estarei protegido, garantido, abençoado. E o mal não terá poder sobre mim. O vingador da vítima não terá poder sobre mim. Esses demônios não terão poder sobre mim. Acabou. Eu vou viver uma vida diferente. Eu abençoo cada um com esse entendimento, meu Pai. Com esse espírito. Eu vou me refugiar no meu Deus. Independentemente do que eu estiver vivendo. Eu sei que eu terei sucesso, eu terei vitória, eu terei livramentos. Eu saio dessa reunião hoje com essa certeza. Que se eu me refugiar no Senhor, tudo será mudado. Tudo que eu tenho que fazer é me refugiar nele, tudo será mudado. Absolutamente tudo será mudado. Se eu simplesmente depender dele e descansar nele, crer nele, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém.